Bom dia, meus amigos do canal Doutora Longevidade. Hoje eu aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a doença de Alzheimer, mesmo porque no dia 21/9, agora de setembro, é feita uma pausa para a gente pensar um pouquinho em relação à prevenção da doença de Alzheimer e ao diagnóstico precoce também, que é super importante desta doença que acaba levando normalmente os indivíduos a óbito. O que é a doença de Alzheimer? Ela nada mais é do que uma demência que acomete indivíduos normalmente acima dos 60 anos, portanto na terceira idade, que vai causar uma perda da função cerebral. Na verdade, isso acontece lenta, porém progressivamente. O que acontece propriamente na doença de Alzheimer é que o cérebro ele diminui de tamanho. A gente vai ter uma morte das células nervosas e uma diminuição do tamanho do cérebro, o que acaba comprometendo as funções cerebrais. O que eu vim aqui falar hoje para vocês é a respeito de 4 alimentos que a gente deve evitar consumir, pois eles têm uma predisposição a levar o indivíduo a desenvolver o mal de Alzheimer. E as pessoas, então, que já desenvolveram, devem evitar consumir a todo custo. Embora a gente saiba que a carne vermelha é uma fonte extremamente importante de proteína e ferro, o ferro, embora tenha essa função de transportar o oxigênio através da ação, portanto, da hemoglobina para as células, quando ele está em excesso no nosso organismo, ele acaba tendo um efeito tóxico, o que leva a uma degeneração das células cerebrais e uma possibilidade do desenvolvimento do mal de Alzheimer. Outra substância, outro alimento, na verdade, que você deve evitar consumir são os carboidratos refinados e, portanto, os açúcares. Por quê? Quando eu tenho excesso de carboidrato no meu organismo, ele se acumula na forma de quê? De glicose. O excesso de glicose causa um alto teor inflamatório no meu organismo. E este teor inflamatório pode, e em geral leva, a um processo de degeneração das células nervosas, então do tecido cerebral. Alimentos, turma, proteínas processadas, então salsicha, salame, por qual motivo? Pelos conservantes. Esses conservantes cientificamente já está comprovado. Eles a médio e a curto prazo degeneram a capacidade cerebral, fazendo o indivíduo ter grandes chances de desenvolver o mal de Alzheimer. E por fim, as gorduras trans. Motivo das gorduras trans causarem todos esses transtornos. Ela afeta a artéria cerebral. Então, a artéria cerebral que leva sangue para o cérebro, contribuindo para esse processo degenerativo. Então, agora, dia 21 de setembro, um dia sobre a conscientização sobre o mal de Alzheimer. Portanto, vamos fazer essa pausa, vamos pensar, nós podemos sim prevenir esse mal e diagnosticar precocemente. Normalmente ele vai estar relacionado com a perda da função, com o aprendizado, com a função da capacidade de memória, mas isso numa fase inicial. E em geral, turma, na maioria dos pacientes, acaba levando a óbito por danos associados. Vai ter uma hora, por exemplo, que o paciente perde até a capacidade de perceber como ele deve engolir o alimento, ou então por uma aspiração, e aí um quadro de desenvolvimento, por exemplo, de pneumonia. Então isso pode levar o indivíduo, e em geral leva a óbito. Então vamos prevenir o mal de Alzheimer e vamos fazer o diagnóstico o mais precocemente possível. Eu agradeço a audiência do canal, vem crescendo a cada dia, inscreva-se, ative as notificações. Um beijo para você e o final de semana está chegando, um excelente final de semana.